Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor fale poderosamente conosco nesta manhã. Obrigado, reverendo Halley, reverendo Ednei, reverendo Lucas, toda a equipe, conselho, pelo convite. Parabéns a essa igreja pelos seus 45 anos de história. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 21. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 17. Irmãos, eu preciso já confessar de antemão uma situação minha com esse texto. Esse texto fala muito ao meu coração, inclusive às minhas emoções. É uma passagem bíblica que, se você prestar atenção, ela é de uma beleza extraordinária. E eu tenho certeza que o Senhor pode usá-la para a renovação espiritual do nosso coração nesta manhã. Então vamos ler. Diz assim a Escritura, João capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram o que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava-lhe perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, fale poderosamente conosco à luz dessa passagem. Abra o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja renovar na nossa alma, de tal maneira, Senhor, com que a nossa fé esteja viva e operante. Derrame, ó Deus, a unção do Teu Santo Espírito sobre todos nós e fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É interessante que a passagem começa dizendo: depois disto. Mas depois disto o quê? A que João está se referindo? Na verdade, havia acontecido muita coisa. Jesus havia dito que ele iria para Jerusalém, ele seria então morto e ele haveria de ressuscitar. E tudo isso havia acontecido. Nós sabemos todo o drama, toda a violência a qual Jesus foi submetido.
Sabemos o modo, inclusive sobrenatural, que envolveu a sua morte, temos os relatos da sua ressurreição, mas não apenas isso havia acontecido, Jesus já havia aparecido aos discípulos, ou seja, o que ele falou que iria acontecer, de fato aconteceu, e essa foi a terceira vez, essa narrativa, em que Jesus aparece aos seus apóstolos, aos seus discípulos, não a terceira vez que ele apareceu num sentido geral, porque ele já havia aparecido, por exemplo, a 2 discípulos que não eram apóstolos, lá no caminho de Emaús, ele havia aparecido a Maria Madalena e assim por diante, mas era a terceira vez que ele aparecia aos discípulos que se tornaram posteriormente apóstolos. Por que será que João destaca que foi a terceira vez que Jesus havia aparecido aos discípulos? Porque apesar de ser a terceira vez que ele aparece diante dos discípulos, há uma situação que nas 2 vezes anteriores não havia se resolvido. Eu acho que você vai concordar comigo, quando a gente olha para todo o relato dos evangelhos, que Pedro sempre foi o discípulo mais proativo. Aquele cara que sempre dava um passo na frente de todo mundo. Inclusive, muitas e muitas vezes que Jesus faz perguntas, quem é que vai lá e responde o nome de todo mundo? Pedro. Não é assim? Isso a gente vê muito. A gente vê, por exemplo, Pedro sendo o único que lá na tempestade fala: Senhor, né, me leva até o Senhor, eu quero andar sobre o mar. Mas ele também é o cara que afunda. E fala: Senhor, me socorre. Então Pedro é esse cara intenso. Jesus ressuscita, aparece primeira vez. Cadê Pedro? Ele estava lá. Não tem uma palavra, não tem uma reação, não tem nada. Jesus aparece de novo, segunda vez. Está lá Pedro. Como se diz lá em Goiás, né, Rally? Amuado, né? Escanteado. E aí a gente chega nesse capítulo. E a Bíblia diz então que depois destas coisas, de Jesus morrer, ressuscitar, aparecer, estar no meio deles, o infeliz do Pedro toma uma decisão. Lá em Goiás tem uma frase famosa, assim, o povo de Goiás, ele assim, é um povo que gosta de fazer filosofia, a gente gosta de filosofar. Então uma das frases mais profundas que tem em Goiás é a seguinte: está nervoso? Vai pescar. Não é? Está nervoso? Vai pescar. O pessoal põe até no carro, na traseira, porque o trânsito, o pessoal fica nervoso. Vai pescar, cara. Pedro não saiu para pescar porque estava nervoso, não. Você tem que lembrar que Pedro era um pescador profissional. Ele saiu para pescar como uma declaração de desistência. Mesmo vendo Jesus ressurreto, Pedro estava profundamente machucado, espiritualmente falando. E por que Pedro estava assim? Porque ele havia traído o Senhor. Ele havia negado o Senhor. E mesmo vendo o Senhor ressurreto, a sua alma está profundamente abatida. O seu coração está apagado. A sua decepção quanto a si mesmo é tão profunda que quando ele diz assim: eu vou pescar, não é uma decisão apenas de tirar um tempo de descanso. É a declaração de que eu não sirvo para ser discípulo. Eu não sirvo para ser apóstolo. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí Jesus aparece pela terceira vez, com um objetivo muito específico, de restaurar o coração de Pedro. E o que nós percebemos nesse texto, que nos mostra o coração e a estratégia de Jesus para trazer o coração de Pedro de volta para si, para tratar a ferida profunda que estava no coração daquele homem. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus manifesta que o poder dele continua sendo o mesmo. Aonde que Jesus aparece aos discípulos? Alguém lembra aqui do texto? Às margens do lago ou mar
não é? São duas palavras usadas para o mesmo lugar, de Tiberíades. De Tiberíades. E ali Jesus, então, aparece à beira da praia. Agora imagine, eram mais ou menos uns 100 metros de distância. Por quê? 200 côvados dá entre 90 e 100 metros de distância. Está lá o barco. Então Jesus não chegou lá na praia, né, com o barulho das águas, mesmo sendo um grande lago, tem as ondas e assim por diante, aquelas pequenas ondas. Jesus não chegou lá e falou assim: tem peixe aí? Não, provavelmente Jesus chegou lá, eles estão a 100 metros de distância. Tem peixe? Não, tem peixe não pescamos nada. E aí o texto diz que eles não reconhecem até então que é Jesus. Aí ele diz assim: joga a rede, joga à direita, joga a rede, pode jogar à direita. E eles resolvem, porque eles já tinham tido uma experiência que esse negócio de jogar a rede, quando alguém manda, funciona. E eles jogam a rede. E aí acontece algo extraordinário. O que a gente chama do milagre da pesca maravilhosa. Contudo, há uma coisa que a gente precisa saber: não é o primeiro milagre da pesca maravilhosa, inclusive não é a primeira vez que é naquele lugar e basicamente com as mesmas pessoas. Talvez é um milagre que se repete com características mais parecidas. Quando eles veem o que acontece, ou seja, que a pesca maravilhosa aconteceu novamente, como havia acontecido, conforme o relato de Lucas capítulo 5. João, o discípulo amado, diz: é o mestre, é o mestre. Jesus manifesta ali que ele continua tendo o mesmo poder, a mesma autoridade. Ele é o mesmo, ele não deixou de ser quem é. O mesmo milagre acontece, envolvendo aqueles discípulos, envolvendo Pedro. E isso ativa em Pedro a sua natureza, o seu temperamento, porque diz o texto que ele estava assim, não vou falar muito detalhadamente não, mas ele estava um pouco desprovido de roupas. Por uma questão de reverência, ele joga uma túnica, se lança ao mar e nada na direção de Jesus. Pedrão, você não aguentou, né? Dessa vez você não ficou amuado não. Jesus manifestou: o meu poder é o mesmo. O meu poder é o mesmo. Eu que fiz isso lá atrás, posso fazer de novo. É uma coisa que nós temos que ser lembrados, irmãos, porque às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós vamos tendo as nossas lutas, nossas decepções, inclusive as nossas decepções com a gente mesmo. Eu mesmo, de vez em quando, eu falo assim: Senhor, eu já nasci presbiteriano. 3 dias de idade, minha mãe já me levou para a igreja. O povo era doido naquela época, né? Negócio de vacina, vamos vacinar, esperar 6 meses. Não, já levou no 3º dia. Mas eu não nasci crente. Sou presbiteriano muito antes de ser crente. Então, lá pelos 10 anos de idade, eu me converti mesmo. Comecei no ministério aos 15. Aí, de vez em quando, eu luto com umas coisas, eu falo assim: cara, você vai virar um 50, enxuto, é verdade, mas 50. E você ainda dá trabalho desse jeito, você é complicado desse jeito, você luta com essas coisas desse jeito. Então, se eu não for lembrado que aquele Deus que me salvou na infância, que tem andado comigo, Ele continua com o mesmo poder, inclusive o poder de me perdoar, de me renovar, de me resgatar, eu posso naufragar no meio do caminho. Mas Jesus não mostra que apenas o poder continuava o mesmo, porque o texto diz, isso aqui é uma coisa belíssima, gente, tenta imaginar comigo. Pedro então não se contém, vai com túnica, nadando, chega na beira da praia. Eu imagino ele chegando assim meio esbaforido. Aí acho que caiu a ficha dele: gente, mas é o Senhor, e agora eu traí ele, o que eu falo, né?
Sabe aquela coisa quando você, né, irmão? Você faz lá pisa na bola com sua mulher, e você pensa, eu tenho que ir para casa. Meu Deus, e agora o que eu vou falar? Aí você pensa em comprar flor. Não, mas se eu comprar flor, ela vai achar que eu estou comprando ela. É complicado, né? Pedro chega lá na beira do mar. Olha a cena. Como é que está Jesus? Ô Pedro, já tem aqui um pãozinho assado, peixinho, vamos comer? Você já parou para pensar nisso? A gente nem sabe de onde veio o pão e o peixe. Porque ele pede para eles lançarem a rede para pegar peixe. Mas quando eles já chegam, já tem churrasco. E Jesus lá assim, ó, café da manhã está pronto, pessoal. Vamos tomar café? A noite foi dura para vocês. Sabe o que isso revela para mim? Que o cuidado dele é o mesmo. O cuidado do nosso Deus é o mesmo conosco. A gente tem que ter cuidado para nós, de repente, não perdermos a visão de que Deus continua cuidando. Há algumas experiências na minha trajetória que elas aquecem muito o meu coração. Por exemplo, eu fui missionário na Bahia e naquela época a situação econômica estava difícil demais. Eu tinha um sapato, na sola de cada sapato tinha um buraco desse tamanho. E o pastor gostava de fazer uma coisa lá. Ele gostava de pedir para a gente, na hora silenciosa, orar de joelhos. E eu ficava assim, mirando o púlpito, para esconder atrás do púlpito o sapato, ninguém vê. Então teve um culto que eu falei para Deus, Senhor, eu sei que é hora de confessar pecado, mas eu vou fazer uma oração de petição. Senhor, eu preciso de um sapato. Estou com vergonha, Senhor. Me dá um sapato, eu sei que é muito pequeno, é pouca coisa demais. E meus amados irmãos, naquela semana, na terça-feira, um irmão chegou e falou assim, Jean, eu preciso encontrar com você que eu tenho um presente para você. E ele então foi lá em casa me levar o presente. Ele falou assim, olha, eu fui para a Europa, e lá na região, onde tem uns picos e tal, eu vi um sapato muito bonito, de pelica de cordeiro, da pele preta de não sei das quantas. Só que chegou aqui, eu não gostei. Falei, mesmo, irmão, você não gostou? Eu não gostei. Aí eu não sei porque eu lembrei de você. Aí ele pegou a caixinha assim e deu. Você sabe que presbiteriano fala muito aleluia, né? Só que fala para dentro. É que a gente que é presbiteriano, quando você vê o presbiteriano dando uma respiradinha no culto, ele falou assim, aleluia. De vez em quando, glória a Deus. Né? E gosta também de falar latim, né? Só lhe deu glória. E vai por aí. Mas ali eu acho que eu falei aleluia, glória a Deus, só lhe deu glória, tudo de uma vez só. Mas a questão não é o fato de que aquele foi o melhor sapato que eu já tive na minha vida. A questão maior foi, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. E a grande questão é se você está lembrado disso. Porque se você perceber isso sobre a sua vida, nessa manhã você sairá espiritualmente renovado. Senhor, o Senhor cuida de mim, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor está assando pão e peixe para mim à beira do mar. Mas há uma terceira coisa também que Jesus mostra que não mudou. Porque aí vem os discípulos, Pedro corre lá, ajuda a puxar as redes, tinham 153 grandes peixes, numa redada só, não sei se fala assim, mas numa redada só, 153 grandes peixes, todos chegam ali, e Pedro tinha um problema, o homem era influencer. Sabe o que ele era influencer? Quando ele diz, vou pescar, o que acontece? Um bando vai com ele. Só que agora está todo mundo ali sentado, um silêncio quase que fúnebre, porque diz o texto que eles não falavam nada, mas eles sabiam que era o Senhor, e o Senhor servindo, peixe, pão, aí de repente o Senhor chega aqui, Pedro, vem cá, nós dois aqui, vamos conversar. Puxa ele para o lado, e Jesus faz uma pergunta dura.
Vou te fazer uma pergunta aqui. Se Deus o livre, um dia você trair a pessoa que você mais ama, e essa pessoa te chamar para conversar com você, e ela olhar bem nos seus olhos e falar assim: você me ama? É fácil responder? Você traiu. E agora a pessoa está te perguntando: mas você me ama? E dentro de você é uma guerra, porque você pensa: eu amo, mas eu errei. Não é assim? Jesus chega e diz: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. O que você está fazendo aqui, Pedro? Será que você não lembra que eu te tirei da beira do mar, que você entregou as redes, e eu falei que você seria um pescador de homens, Pedro? O seu chamado não mudou, o meu poder não mudou, o meu cuidado não mudou, e o seu chamado também não mudou. Você não é mais pescador de peixes, Pedro. Cuida de gente. Aí Jesus pergunta a segunda vez: mas Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. E aí Jesus faz uma coisa que, por favor, não pense que é uma coincidência, ele foi intencional. Ele chega e diz: mas Pedro, você me ama? Pela terceira vez. O que o texto diz? Que então Pedro se entristece. Por quê, gente? Vocês imaginam? Quando Jesus pergunta pela terceira vez, Jesus está tocando na ferida. Mas ele não está tocando na ferida para machucar Pedro. Ele está tocando na ferida para pôr bálsamo e curar Pedro. E aí ele responde, triste: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro tinha conhecimento da capacidade de Jesus de ler o coração humano. Ele sabia que não podia ser hipócrita com o Senhor. O Senhor sabe. Eu imagino que dentro dele tivesse aquela luta: eu achava que eu amava mais, mas eu amo. Eu amo. Pedro, então apacenta os meus cordeiros. Irmãos, tem muito crente querendo aposentadoria precoce. Sabe o que é aposentadoria precoce? Deus te chamou, te deu dons, mas aí você vai lidar com as pessoas, com as situações, você tem as suas decepções, você tem os seus problemas, você tem as suas lutas, e aí você começa a dizer assim: eu vou dar um tempo. No fundo, você está dizendo assim: eu vou pescar. Tem crente querendo aposentar no sentido literal, o único projeto dele é comprar a casa na beira da praia. Não, porque agora eu vou viver assim, assado. Domingo eu vou levar meus netos, e o duro, às vezes ele leva mesmo, e os netos não vêm mais na igreja, só vai para a beira da praia. Tem gente que começou bem, você se converteu, você lembra da sua paixão por Jesus, mas aí você veio lutando e alguma coisa foi apagando o seu coração, e aí você está se esquecendo do seu chamado, de amar a Deus, de servir a Deus, de olhar para a gente, de investir em pessoas, de andar com o Senhor, porque você é discípulo do Senhor. E aí o Senhor hoje chega nesta manhã, é como se você estivesse na beira daquela praia, e o Senhor está dizendo: então se levante, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Ele disse para alguém que o traiu: ok, Pedro, mas você me ama.
Você mudou quando você me traiu, mas eu continuo tendo o mesmo poder, eu continuo tendo o mesmo cuidado, eu continuo chamando você, Pedro, apesar da sua imperfeição. Então, cara, sai dessa praia. Você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Para a gente concluir, por que Pedro traiu Jesus? O que você acha? Algumas vezes ele disse que estava disposto a morrer por Jesus. Ele não falou? E algumas vezes ele foi inclusive audacioso. Lembra que ele cortou a orelha do soldado Malco, né? Malco. Lembra? Gente, diante da possibilidade iminente da morte, a gente não sabe muito bem como a gente vai reagir. Às vezes você pode até imaginar, se tivesse um cara aqui com um revólver apontado para mim, querendo me roubar, você sabe o que ia fazer? Opa, peraí que você não sabe não. Na verdade você não sabe. E diante da possibilidade de ser morto, ele nega Jesus 3 vezes. Foi um mecanismo de autoproteção. Só que nessa autoproteção ele trai o mestre. Pergunta, irmãos. Alguém aqui sabe como Pedro morreu? Nós não temos o relato na Bíblia, mas nós temos o relato histórico. Pedro morre, já bem mais velho, depois de apacentar as ovelhas, depois de pescar homens, depois de viver para o Senhor muitos anos posteriormente a isso que Jesus fez aqui com ele. Ele morre crucificado pelo Império Romano, mas ele diz: não me crucifiquem de maneira normal, eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. E o Senhor disse para João, se você continuar lendo o capítulo, ele vai me glorificar na morte dele. Sabe por que é importante a gente saber disso? Porque Pedro falhou lá atrás, ele não estava pronto, mas ele voltou o coração para o Senhor, e lá na frente ele estava pronto para aquilo que ele não deu conta lá atrás. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que parar de remoer o passado, nós temos que erguer a nossa cabeça, ouvir o Senhor nos chamando e dizer: amém, Senhor, obrigado porque o Senhor não mudou, eu mudei, mas o Senhor não mudou, mas eu volto o meu coração a Ti, porque o Senhor me chamou, o Senhor tem cuidado de mim, e o Senhor é poderoso para me levar até o último suspiro na Tua presença. Curva a sua cabeça e vamos orar. Renova, Senhor, a nossa fé nesta manhã. Louvamos o Teu nome, porque através do Teu Filho o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos envia, o Senhor nos restaura, o Senhor nos renova. Que isso aconteça nessa manhã sobre o coração de todo aquele que ouve as Tuas palavras e que diz: sim, Senhor, é disso que eu preciso. Derrame a Tua graça sobre nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.